Chega até a ser preocupante o número de pessoas que, apesar de falarem que conhecem a Deus, que têm fé em Deus, ficam alarmadas com muitas notícias que saem por aí. Antigamente as más notícias saíam no rádio, na televisão, e por que não dizer nos meios escritos? E hoje nós temos uma gama de notícias através das redes sociais, ou seja, a fartura de notícia ruim está por aí à disposição da grande maioria das pessoas. É sobre isso que estaremos falando para ver se você se enquadra nessas coisas que eu estarei tratando a partir de agora. Graça e paz, eu sou o seu irmão em Cristo, Daniel Lago, e você está no canal Vivendo da Palavra. E a nossa missão aqui é abençoar a sua vida de uma forma prática, usando para isso a palavra de Deus. E eu já vou pedir para você, se você quiser, se inscreva no canal Vivendo da Palavra, compartilhe, comente, porque você fazendo isso, muitas vidas vão ser abençoadas por esse grande Brasil afora. Lá no Salmo de número 46, no versículo 10, Deus inspirou o salmista para dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O que Deus está falando é para o servo e a serva dele se aquietar, fazer o que tem que ser feito, orar, jejuar, fazer a parte como homem, como mulher de Deus. E depois o que tem que fazer? Se aquietar e esperar no Senhor. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele porque ele continua sendo Deus. Grandes problemas ainda virão sobre a face da terra. Aquelas profecias que estão descritas na Bíblia, elas vão se cumprir. E não tem como, porque está escrito, Deus já decretou através dos seus apóstolos, através dos profetas, através da unção do Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia, e aquilo que está escrito lá vai acontecer. Só que também essas mesmas pessoas que escreveram a Bíblia e falando disso também, demonstraram e escreveram ungida pelo Espírito Santo e na inspiração desse mesmo Espírito, de que Deus sempre tem um meio de prover ajuda, proteção para os seus. O que é que tem tirado o seu sossego? O que é que tem tirado a sua paz? Deus continua dizendo para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando a gente está passando numa situação abençoada, de fartura, no emprego dos sonhos e a geladeira está cheia, ou quando tudo vai bem, a saúde está 100%, é fácil a gente glorificar a Deus. É fácil a gente dar testemunho na igreja, lá onde a gente participa dos cultos, é fácil. O problema é quando as coisas começam a sair do controle da gente, começa a sair daquilo que a gente planejou. É nesse momento que a fé da gente é testada. E eu lembro muito de Jó, quando aconteceu todas aquelas calamidades na vida dele, ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. E a Bíblia diz que nisso Jó não pecou. Ou seja, Jó, mesmo diante de tudo aquilo que ele estava passando, ele não amaldiçoou a Deus. É claro que se você continuar lendo no decorrer do livro, Jó começa a desanimar, Jó começa a desfalecer, porque afinal de contas ele era um ser humano. Só que lá na altura do capítulo 42, no versículo 5, ele diz para Deus: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Sabe o que é que Jó estava dizendo? Que depois que ele passou pelaquela provação, pelaquela tribulação, aqueles momentos difíceis permitidos por Deus, e quando Deus restituiu tudo o que ele tinha novamente até em dobro, agora Jó tinha um testemunho pessoal, agora ele tinha uma vivência prática de vida com o Deus a qual ele servia. E quando Deus diz para a gente nos aquietarmos nele, é saber que ele continua sendo Deus. Que tudo o que acontece na vida do homem de Deus e da mulher de Deus é só para o nosso crescimento, assim como foi na vida de Jó.
E talvez Deus esteja permitindo você passar por essa tribulação, por essa provação, é para você ter intimidade com Deus. E não viver simplesmente do testemunho alheio, do testemunho que o irmão conta na congregação. É bom o testemunho, sim, para avivar a nossa fé, é bom. Eu não estou tirando o mérito dos testemunhos na igreja, de alguém que passou por um momento difícil e venceu diante de Deus. Não. O problema é quando a gente se acostuma só com os testemunhos alheios e não buscamos a nossa própria intimidade com Deus. Quando a gente não se ajoelha nos momentos que a gente tem que se ajoelhar, é quando a gente não medita na palavra de Deus. O momento que é para fazer isso, a gente tira para fazer outras coisas, nas redes sociais, na casa de amigo, fazendo aquilo que não tem que ser feito. Ou seja, se for para ir na casa de um amigo, para ministrar a palavra de Deus, para orar, ou para visitar, para levar um conforto da parte de Deus, amém. Só que muitas vezes a gente perde tempo indo para a casa dos outros, fazendo outras coisas, quando na verdade deveria estar lendo a Bíblia. Porque existe sim o momento de visitar as pessoas, existe o momento de ir no hospital, existe o momento de fazer a feira, de resolver as nossas coisas, mas existe um momento também de nós meditarmos nas Sagradas Escrituras. Agora o problema é quando a gente faz tudo que a gente quer fazer e deixa a leitura da Bíblia do lado. E quando as calamidades vêm, a gente começa a se desesperar. Aí entra Deus em cena dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus que você serve, ele continua sendo Deus acima das alturas. Não é à toa que o Eterno de Israel é conhecido como o Ser Supremo, o Majestoso, aquele que habita acima das alturas. O trono dele está entronizado lá acima. Mas mesmo assim, esse Deus é tão maravilhoso que a Bíblia diz no Salmo 113, o salmista também, usando uma linguagem poética, diz que ele se encurva para ver o necessitado na face da terra. Não é que Deus precisa se encurvar, mas ali é o salmista usando uma linguagem poética para dizer que Deus se importa comigo e que Deus se importa com você. E a partir do momento que eu faço a minha parte, você faz a sua parte, nós fazemos a nossa parte, que é crer nele, ter fé nele e demonstrar essa fé com ações. Como? Meditando na palavra de Deus, jejuando, orando e continuar glorificando o Eterno, apesar das dificuldades que a gente está vendo na nossa frente. Aí a gente pode descansar nas promessas deles que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Lendo a Bíblia, meditando nas Escrituras Sagradas, a gente vê o quanto que Deus já foi exaltado sobre a face da terra. Deus foi exaltado quando livrou o seu povo da escravidão do Egito. Deus foi exaltado quando sustentou aquele mesmo povo lá no deserto durante 40 anos, mandando um maná do céu. Deus foi glorificado quando enviou o seu Filho, o ser especial, o melhor presente que ele poderia dar para a humanidade, ele enviou para nós. Deus foi glorificado. E esse Deus, ele quer continuar sendo glorificado, sendo exaltado através de mim e através de você. A partir do momento que a gente se comportar como filho de Deus, como filha de Deus, e continuar acreditando nele, apesar dos pesares, aí as outras pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você e dizer: existe algo diferente na vida desse homem e na vida dessa mulher. É uma forma de testemunhar da graça de Deus na nossa vida. Por isso que ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O servo de Deus não deve andar por aí reclamando, murmurando, sabe, se comportando de uma forma antiética, ou por que não dizer até aversa àquilo que a Bíblia diz. Não, a gente tem que descansar, tem que se comportar e descansar, porque afinal de contas Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como eu falei, quando o filho está doente, quando falta às vezes o mantimento, ou quando o mantimento que tem na geladeira não é bem aquilo que a gente queria, a gente começa a querer pensar: Jesus, e agora? E agora, Senhor? Mas isso às vezes é simplesmente uma fase que a gente está passando.
E quando você sair desse ponto e chegar nesse ponto aqui, você vai cantar o hino da vitória e você vai ser uma pessoa mais forte espiritualmente falando. E o recado de Deus para você agora nesse vídeo é: aquietai-vos, faça a sua parte e espere na providência do Senhor. Porque afinal de contas, Ele continua com o seu poder. E os olhos deles continuam passeando sobre toda a face da terra, enxergando a mim nesse momento, enxergando você, aonde você está. Aquietai-vos, aquiete o seu coração em Deus e continue crendo que esse teu Redentor, que esse teu Senhor, que é o teu Pai, Ele te conhece. Então, não precisa ficar por aí se desesperando. Não precisa ficar por aí murmurando, não precisa ficar falando mal, não. Aquiete o seu coração, descansa no Senhor. E Ele sabe o momento certo de abençoar a tua vida. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz, Paulo escrevendo, dizendo: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e debaixo da lei. Paulo está dizendo que no tempo certo, exato, ele não se atrasou, não se adiantou. No momento certinho, o Filho de Deus nasceu sobre a face da terra para cumprir a sua missão. E é isso que Deus quer falar para você através desse vídeo. No momento certo, no momento exato, Ele vai entrar com providência. Mas enquanto esse momento chega, simplesmente continue acreditando, descansando no Senhor. Porque Ele continua sendo fiel. Que Deus abençoe você, meu querido, minha querida, em Cristo Jesus. Na sua casa, na igreja, no seu trabalho, em qualquer parte desse Brasil, ou por que não dizer desse mundão abençoado, lindo, criado pelo nosso Deus. Até o próximo vídeo, se assim Ele nos permitir.